Pedro, farei uma rápida apresentação do currículo do Pedro aqui, que é farmacêutico, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, professor de pós-graduação em instituições de ensino brasileiras, consultor de empresas com atuação na área de treinamento e desenvolvimento e criações de soluções empresariais, gerador de conteúdos para revistas de circulação nacional, tem grande experiência no varejo, com atuação no desenvolvimento de milhares de profissionais farmacêuticos de todo o Brasil, membro efetivo da Association for Talent Development, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, fundador do Instituto Pedro Dias Consultoria Empresarial e Coaching. Eu sou Maurício Schillernin, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e desejo a todos um bom dia e um bom evento. Obrigado, Pedro. Obrigado, Maurício. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao CRF do Rio Grande do Sul, em nome da Janete e as demais colegas da Comissão de Farmácias e Drogarias. Agradecer a todos vocês, agradecer o IPA, pelo convite de participar na sexta semana do farmacêutico aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu venho com muito feliz e muito orgulhoso de estar no estado de vocês, porque aqui eu me sinto em casa. A Janete me conhece há alguns anos e realmente eu me sinto em casa aqui. Então, parabéns pela iniciativa de ter vindo nessa palestra. Eu fui chamado aqui, através das pessoas que eu citei, para falar sobre os serviços farmacêuticos, cuidado ao paciente, à família e à comunidade. Nós, como farmacêuticos, nós temos um papel fundamental em todos esses três itens aí, tanto ao paciente, quanto à família, quanto à comunidade. Mas antes de começar a palestra, eu vou falar um pouco sobre mim. O Maurício já me apresentou para vocês, eu sou o Pedro Dias, eu sou farmacêutico, igual a muitos de vocês, ou muitos que irão vir a ser farmacêutico. Me formei em Barretos, sou mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, eu dou aula em 6 universidades no Brasil, sou Master Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, sou membro da ATD nos Estados Unidos e da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar no Brasil. Eu coloquei essas formações em Master Coach aqui porque antes de começar essa palestra eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês têm escutado muito sobre coaching. Tem escutado essa palavra? Eu volto a falar, eu estava falando antes aqui de começar a palestra, todos nós deveríamos ter um coach. Um bom profissional, ele deveria procurar um coach. Mas cuidado com o coach. Coach não é aquilo que coloca você para cima e dá abracinho e coloca você para pular para música alta. Porque isso só gera estímulo, isso não gera treinamento e desenvolvimento. Você sai da sala achando que você é super-herói e aí você vê que depois de 2 horas o teu estímulo acalma, tua adrenalina baixa e você volta a não pensar no cuidado do paciente, da família e da comunidade. Coach é muito mais diferente do que tem visto e tem sido pregado pelo Brasil afora. Tudo bem? Depois eu posso bater um papo com vocês sobre isso. E aí, moçada, a minha palestra de hoje ela vai ser pautada em 3 itens. A mudança do mindset da população, do farmacêutico e da comunidade, do mercado propriamente dito. O que acontece com isso? Mindset é a mudança do estado mental. A gente coloca essa palavra porque está sendo muito utilizada e aí eu vou compartilhar com vocês. Então eu tenho mais 55 minutos para falar com todos vocês. Primeira coisa, a mudança de mindset da população. Todos nós, farmacêuticos ou futuros farmacêuticos, a gente tem visto que nós temos procurado se alimentar melhor, fazer uma dieta melhor, hábitos saudáveis, uma atividade física, se pelo menos não pensa ou pelo menos pagou a academia para ir fazer. E a gente vai, faz 2 dias e acaba abandonando. Mas isso tem mudado muito no Brasil e muito no mundo também. Porque o que acontecia antigamente? Antes, você ficava doente e você procurava o médico e o farmacêutico. Nós éramos muito mais reativos àquilo. Então, ou seja, eu passava mal e aí eu vou buscar o farmacêutico na farmácia, ou na drogaria, ou no hospital, ou eu vou direto para o médico. Então, a saúde era considerada como reativa. Isso vem mudando com a evolução e com a aproximação de tecnologias e com o modelo mental das pessoas que estão pensando cada vez mais em ser proativo. Então, calma, eu vou começar a pensar um pouco mais na minha saúde. Eu vou buscar um pouco mais qualidade de vida. Eu vou trabalhar um pouco menos e dar mais tempo para minha família. E isso tudo está relacionado à saúde. Saúde não doença não é só a ausência de saúde. E aí a gente começa a pensar no bem-estar.
no bem-estar do paciente, no bem-estar nosso, no bem-estar da comunidade, e eu, como ser humano, também vou pensando cada vez mais que eu evoluo e tenho conhecimento, e tenho habilidade, e tenho atitude, e o cenário econômico tem me ajudado porque o brasileiro ele tem ganhado mais apesar da crise de 15 milhões de desempregados, eu vou pensando também em bem-estar. Até que o próximo passo é eu ter e adquirir estilo de vida ativo e saudável. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou, mais uma vez, pensar mais na minha saúde, na saúde da minha família e na saúde da comunidade. Todas as minhas decisões são pautadas pensando nos três e não apenas só no meu paciente, porque você vai ver um pouco mais para frente que tudo tem ligação, moçada. E aí o que acontece com tudo isso? Quando eu apresento e vou num estilo de vida saudável e ativo e pensando cada vez mais na minha saúde, aliado a hábitos saudáveis, a melhoria mais pessoas inseridas na classe C do Brasil. Hoje, 50% das pessoas do Brasil, nós somos 200 milhões de habitantes, 50% inseridos na classe C do Brasil. E com estilo de hábitos saudáveis e mais conhecimento, eu trago mais saúde. Esse funil traz tudo mais para a saúde, e que isso impacta diretamente na expectativa de vida do brasileiro, né? Hoje, o brasileiro ele vive em média de 75,5 anos, mas na década de 50 ele vivia 45 anos, 50 anos no máximo. Inclusive ontem eu estava vendo alguns dados do IBGE, dados de 2013, 2014, 2015, e a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado cada vez mais. Olha aqui, as mulheres vivem aproximadamente 79 anos no Brasil, os homens 72 anos, e essa média faz com que seja 75,5 anos. Quando a gente está pensando em ações para cuidar da saúde do paciente, da família e da comunidade, sempre eu vou trazer essa fala para vocês, a gente também tem que pensar que se eu trabalho numa farmácia, numa drogaria, eu tenho que ver que provavelmente o Brasil está se tornando um país de idosos, eu tenho que fazer as minhas ações e executar, e as minhas estratégias da minha farmácia, da minha drogaria, sempre tem que ser pautada no público idoso, porque o Brasil está se tornando um país de idosos. Daqui 7 anos, alguns estudos mostram que o Brasil será só um país de idosos, e aí a estratégia que eu tenho hoje, o pensamento que eu tenho hoje vai ser diferente do pensamento que eu tenho que ter e da ação que eu tenho que tomar daqui 7 anos, quando o Brasil se tornar só um país de idosos. Então, e ainda tem gente por aí, muito gestor de farmácia, muito farmacêutico, muitos outros profissionais da área da saúde, que ele acha que eu tenho que tratar todo mundo igual. Cada um de vocês são diferentes. Toda vez que eu for atender a Janete, for atender a Joana, for atender a Diana, for atender o Maurício, for atender o Zé, meu atendimento ele não tem que ser padrão, porque eu tenho que entender o comportamento dessa pessoa, eu tenho que entender um pouco de inteligência emocional para entender essa pessoa. A pessoa fala muito, ela se diz muito na linguagem não verbal contigo. E aí ela realmente mostra o que ela está pensando ou não. Então, o farmacêutico de hoje, eu não tenho que só aprender que o atenolol é um beta-bloqueador que diminui a frequência cardíaca e aumenta o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo por minuto. Eu tenho que entender mais o seguinte, como comunicar com esse paciente? O que ele está mostrando no processo de comunicação? O que eu tenho que fazer para que ele melhore a adesão ao tratamento? O que eu tenho que fazer para prospectar para que esse cara venha cada vez mais na minha farmácia e na minha drogaria? O que eu tenho que fazer para melhorar a saúde desse cara, da família dele e da comunidade que ele está inserido? E aí, moçada, vem a mudança do mindset do farmacêutico. Como assim, Pedro? O farmacêutico, por muito tempo, ele foi formado apenas em questões técnicas. Quem fez um curso de gestão aqui? Levanta a mão, fazendo favor. 3 pessoas, 4, 5. Quem fez um estudo de análise comportamental das pessoas aqui? Quem fez um curso de comunicação? Então, olha que interessante isso. Nós somos um profissional da área da saúde, que nós somos formados para colaborar com a saúde do indivíduo, da família e da comunidade, porque cada ação que a gente tem resvala nesses 3 pilares, só que não ensinam para a gente como conversar com o outro. Interessante isso, né? Como me comunicar com o outro. Não ensina eu olhar no olho dela e ver se ela está criando uma imagem, se ela vivenciou aquela imagem ou não. Não me ensina rapport, não me ensina fazer uma leitura. E olha que interessante isso, moçada. Lembre sempre disso. Talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje é o seguinte, todas as nossas decisões são baseadas no nosso comportamento
que aí atrelado tem a nossa competência, e o que conecta a nossa competência ao nosso comportamento é um negócio que se chama inteligência emocional. Se o farmacêutico se preparar para isso, ele com certeza absoluta ele vai ter mais eficiência, mais assertividade e trará resultados cada vez mais positivos para a família, para o paciente e para a comunidade. Comecem a pensar sobre isso, moçada. Comecem a pensar sobre isso. E você, farmacêutico, quando você tem essa postura, você também tem uma percepção de ganho, tanto na tua vida profissional quanto na tua vida pessoal. E aí, eu tenho certeza absoluta que isso acontece na sua vida, tá? Porque isso aconteceu na minha também. E aí, o que acontece, moçada? Quando essa mudança de mindset, não é só eu ficar preso à legislação. Todo mundo sabe que veio lá a RDC 44 de 2009, que mostrava a prestação dos serviços farmacêuticos. Todo mundo sabe o que poderia ser feito, perfuração do lobo auricular, temperatura, aferição de pressão arterial e várias outras coisas que todo mundo já sabe. Apesar da minha palestra ser serviços farmacêuticos, isso aqui você já deveria saber. Tá? A 44 de 2009 ela está passando, né, por algumas atualizações, né, está previsto aí algumas atualizações em breve, e já existe uma comissão estudando isso para atualizar, e aí começa a mudança do estado mental do farmacêutico aí, RDC 585 de 2013, atribuição clínica do farmacêutico. Aí logo em seguida, RDC 586, atribuição da prescrição farmacêutica. O farmacêutico já pode prescrever medicamentos isentos de prescrição. Eu viajo o Brasil inteiro de segunda a quinta-feira, segunda a segunda, na verdade, que de segunda a quinta eu fico numa indústria farmacêutica, que eles contratam alguns dias meus para treinar o varejo farmacêutico brasileiro, e sexta, sábado e domingo eu dou aula nas 6 universidades no Brasil. O que eu mais vejo é donos de farmácia, alguns, claro, os menores talvez, que ainda têm um preconceito em relação ao farmacêutico prescrever medicamento, que ele acha que a atenção farmacêutica, a assistência farmacêutica pode ser feita no balcão da farmácia. Que eu não preciso ter uma sala privativa para que a hora que eu coloque o seu Zé para conversar comigo, ele fala tudo sobre a vida pessoal dele, sobre a vida profissional dele, e aí eu estreito o relacionamento, o meu atendimento é muito mais humanizado. E aí, moçada, começa a mudança, e aí veio a Lei 13021 de 2014, falando sim que farmácia é um estabelecimento de saúde. Eu não vou me atentar a essas 4 legislações, mas eu estava até num evento em São Paulo esses dias, que todo farmacêutico ele deveria ler essa lei aqui, ó, todo, inclusive os donos de farmácia também. Farmácia é um estabelecimento de saúde, sim, apesar de ser uma empresa, apesar de ser um negócio, mas tem como esse negócio ser sustentável e eu fazendo questões éticas, vendendo de forma saudável, vendendo serviços farmacêuticos de forma saudável. E aí, qual é a percepção de vocês? O farmacêutico deve cobrar ou não o serviço farmacêutico? Sim, é o momento de cobrar o serviço farmacêutico. Claro que existem diversas companhias. Hoje tem 72 mil farmácias no Brasil, que elas são divididas em quatro eixos, né? As grandes redes, as médias redes, o associativismo e os independentes. Cada um tem uma estratégia e você vê que mesmo na grande rede, uns cobram, outros não cobram. No associativismo, uns cobram, outros não cobram. Os independentes, uns cobram e outros não cobram. Eu acho que um segundo momento de tudo isso é cobrar também o serviço farmacêutico, porque toda vez que a população ela tem percepção que ela está pagando alguma coisa, ela valoriza mais. Ela valoriza muito mais. Pode perceber quem trabalha em farmácia e drogaria, às vezes o cara compra no concorrente e ele vem aferir a pressão na tua farmácia. Ele compra no concorrente e ele vem estacionar o carro na tua farmácia, no teu estacionamento. Então, a população brasileira, ela só vai dar mais valor quando for cobrado. Claro que tem grandes redes que não cobram e está fazendo vários atendimentos, mas provavelmente num segundo momento pode vir a cobrar e rentabilizar cada vez mais. Porque o dono de farmácia ele pensa assim também, moçada. Eu vou montar um consultório de 9 metros quadrados dentro da minha drogaria, que eu vou vender serviços farmacêuticos, seja lá qual for. Seja perca de peso, seja imunização, que as vacinas aí estão em alta, e vários outros serviços. Antitabagismo, parar de fumar, né, ou parar de fumar, antitabagismo, acompanhamento farmacoterapêutico e várias outras coisas. Eu coloco um consultório de 9 metros quadrados aqui. O que faz com que, se eu montar esse consultório aqui, ele vai me trazer dinheiro? Porque o dono, ele pensa o seguinte, ó, ele pensa como empresário, e ele está certo de pensar assim também.
eu vou encher de produto aqui, porque eu coloco vários outros produtos aqui, um mix de produto enorme, e eu tenho muito mais venda do que você fazer 10 consultas no mês. Tá? Uns vão concordar, outros não, mas o dono ele pensa assim. Mas isso está mudando também o mindset do mercado que eu vou falar a seguir. O cara ele está vendo agora que o farmacêutico ele é um profissional da área da saúde, porque ele está vendo que ele está mudando o conceito e o estado mental dele, que ele não precisa se atentar só às questões técnicas. E aí ele está vendo o farmacêutico também como um gerador de negócio para ele. Claro, sempre no foco no paciente, sempre no foco no paciente. E aí, moçada, o que acontece? Quando tudo isso começa, a população começa a se ajudar, começa a mudar o estado mental dela, o farmacêutico começa a mudar cada vez mais. Isso vai se tornando um ciclo que todos vão ganhando, toda a comunidade. E como nós podemos ajudar a população brasileira? Eu sei que está sendo gravado e provavelmente não vai captar o áudio de vocês. Como vocês acham que o farmacêutico de hoje pode ajudar a população brasileira? Como que vocês acham? Só através dos serviços farmacêuticos? Olha aí, muita gente vai falar assim, através dos serviços. Quais? E aí, mais uma vez, todo mundo sabe que é perfuração lobo-auricular, X, Y, Z, e uma gama de serviços farmacêuticos. O meu passo para trás que eu dou em relação a isso, eu estou preocupado em relação ao serviço farmacêutico? Estou, ele tem que ser de qualidade. Mas como eu vou vender esse serviço farmacêutico? O que eu vou fazer para que esse cara tenha cada vez mais engajamento nisso que eu vou propor para ele? O que esse cara vai fazer quando eu vender um plano perca de peso para ele anual, trimestral ou semestral, e esse cara realmente ele comprar e pagar e vir? Porque alguém de vocês começou uma academia e abandonou a academia? Sim, não aconteceu? E aí o que vai fazer com que esse cara se comprometa comigo a hora que eu vender um serviço para ele, mensal, trimestral, semestral ou anual, e que ele volte na minha farmácia? É do comportamento do ser humano, moçada. É assim, eu vou mostrar daqui a pouco o valor dele e a ação. Se esse negócio não estiver alinhado, ele abandona. Muitos de nós já abandonamos aquilo que nós já começamos a fazer alguma coisa, a fazer em algum momento na vida. E aí, galerinha, quais as competências de um farmacêutico clínico? A gente está fazendo, está mudando. O farmacêutico ele está parando das questões técnicas e ele está começando a ter que pensar fora da caixa, que o Maurício fala muito bem, o Canquerim também fala muito bem sobre pensar fora da caixa, e eu também prego isso de pensar fora da caixa. Quais as competências clínicas de um farmacêutico? Quem leu esse documento aqui? Levanta a mão, só para eu saber. 3, 4 pessoas, 5. Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, junto com, lá no encontro dos educadores de farmácia clínica e o Conselho Federal lá em Vitória, no Espírito Santo, se reuniram e fizeram esse documento aqui. Aí eu te falo, vender serviços farmacêuticos eu tenho que entender de competência clínica, senão eu viro só um mero vendedor. É a mesma coisa que ainda tem perfis de farmacêutico que ele prefere só pegar a caixinha e entregar e colocar na cestinha e a menina do caixa falar crédito ou débito. Ainda tem. Se ele está certo ou ele está errado, não sou eu que vou julgar. Mas, se também os donos se entendessem um pouco mais sobre no teu processo de recrutação e seleção, se eles começassem a contratar pessoas específicas com essas competências, os serviços farmacêuticos têm mais engajamento. E aí, moçada, são 8 competências do farmacêutico. Olha como é que começa a mudar. A formação do farmacêutico está mudando para cada vez melhor. Comunicação. Leiam isso, moçada. Talvez a segunda coisa mais importante que eu vou dizer hoje para vocês. Leiam isso aqui. Tá? Aprendam sobre comunicação. Aprendam sobre o diagnóstico situacional, é analisar toda a situação como um todo. Vigilância em saúde, gestão. Se você quer montar uma coisa... Apareceu esses dias uma pesquisa o seguinte, o Brasil é um dos países que mais empreende no mundo, mas é o que menos inova. Porque está acontecendo uma onda de consultórios farmacêuticos aí. Eu vou mostrar a foto para vocês. A onda dos consultórios farmacêuticos. Eu quero saber o seguinte. Farmácia é farmácia, independente se é a bandeira X, a Y ou a Z. O que vai fazer com que o meu cliente entre nessa farmácia aqui ou entre nessa farmácia aqui é a percepção de ganho que eu tenho. Quando eu entro nessa farmácia aqui, qual que é a experiência de compra que essa farmácia me proporciona? Qual que é a experiência de compra que essa farmácia me proporciona? Uns vão falar que entra nessa farmácia porque o serviço farmacêutico é mais barato.
porque lá o atendimento é rapidinho. Outras vão nessa daqui porque lá tem um programa totalmente estruturado, com 8 serviços farmacêuticos, que eu vou lá, eu quero perder peso, eu vou na balança de bioimpedância, calculo o meu IMC, mostra, faz toda uma trilha para mim, para que eu possa vir mais vezes e eu tenho mais adesão, eu tenho mais preferência. A experiência de compra é a percepção de ganho. Nós, como farmacêutico, nós temos que começar a entender isso. Tá? E a gestão está ligada a isso aqui também, porque as duas estratégias estão totalmente coladas e conectadas com a percepção de ganho do consumidor. Tá? Educação em saúde, informação, cuidado, análise crítica, pesquisa e educação. Você vê o movimento das grandes redes, que eu acho fantástico, e talvez o associativismo também faz isso, corridas da saúde, ações que a Abrafarma faz, e eu acho muito interessante o que eles fazem, o Dia Nacional do Antitabagismo, acho que foi 28 de agosto, Leonor? 28 de agosto, 28 ou 29 de agosto, vai lá um movimento gigantesco e enorme, para que os farmacêuticos se engajem com a população brasileira, e aí todo mundo faz o movimento do parar de fumar, o dia do colesterol alto, o dia da hipertensão, e está cada vez mais engajando. O farmacêutico ele começa a ganhar repercussão nacional. Vocês têm percebido isso ou não? A população brasileira está respeitando cada vez mais o farmacêutico. A equipe multiprofissional está respeitando cada vez mais o farmacêutico. Ah, Pedro, mas na minha cidade, que é menorzinha, não tem respeitado. Lá ainda a gente tem um problema, que a gente segue todas as orientações certinho dos outros profissionais, que a gente não quer se expor. Farmacêutico, chegou o seu momento de se expor. E para você se expor, você tem que ter postura. E para você ter postura e você se expor, você tem que saber as suas competências clínicas aqui. Porque ligar para o médico e falar, olha, eu acho que a tua posologia, eu acho que é assim, 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 tem menos interações medicamentosas, tem menos efeitos colaterais, tem menos reações adversas, é muito mais importante do que só, não vamos me expor não, prefiro não arrumar briga. E aí para se expor tem que ter competência e habilidade. E aí, moçada, serviço farmacêutico eu não vou ficar focando nisso, porque todo mundo já sabe. E esse negócio aqui? Esse negócio aqui que se chama Profar, que é um curso EAD à distância gratuito. Quem fez o Profar? Levanta a mão do Conselho Federal de Farmácia. Eu fico feliz pra caramba com isso. Isso é muito legal. Quem não fez, acesse o site do Conselho Federal de Farmácia e façam esse curso. Vocês vão ver o Cassiano, vão ver a Valerie, vão ver a Josélia, dando curso sobre algumas coisas que o farmacêutico já podem fazer, aqueles resolver os problemas de saúde primário. E aí vocês recebem um caderninho na casa de vocês, que vocês podem ler e estudar cada vez mais. Isso não custa nada, é de graça. Ah, Pedro, mas eu não tenho tempo. Aí eu vou vir mostrar para vocês o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Provavelmente isso aqui é um jargão que você já ouviu muitas pessoas falarem. Só que não existe o termo prioridades. Esse negócio foi mudado no século XX, onde as pessoas e a população colocou o seguinte: o termo prioridade que está no singular, vamos colocar ele no plural. E aí prioridades, não existem prioridades, existe prioridade. E prioridade é uma só. Então, se você está aqui hoje, é porque você quer ter conhecimento, se você quer fazer diferente, se você não quer ser só pegador de medicamento. Né? Se você quer ganhar mais, provavelmente todos querem ganhar mais. Mas é preciso que você sente na cadeira e estude cada vez mais, moçada. Isso aqui é de graça. Se você não tem o tempo, faça o tempo para você. Só que eu sei também que tem perfis de profissionais que ele preferem reclamar. Ele prefere reclamar ou apontar o dedo. E aí é o seguinte, isso não vai adiantar. Não vai adiantar em nenhum minuto. Então, moçada, faz o negócio acontecer. Por quê? Como nós impactamos o paciente, a família e a comunidade? É isso que eu gostaria de saber. Porque olha aqui. Vamos? Quando a gente trata esse paciente... qual que é o seu nome, moça? Francesca. Eu vou lá, a Francesca entra na minha farmácia, ela entra no meu hospital, ela entra na minha drogaria e o meu atendimento tem que ser igual para todo mundo. Vamos na Francesca. Começo a fazer a anamnese dela, começo a tratar ela, cuidar dela, e aí eu tenho que... e o tratamento é específico para ela. Cuidado com isso também, porque toda ação que você ter sobre essa pessoa aqui, vai resvalar aqui, É ou não é?
vai resvalar e vai resvalar com certeza. Uma situação da mais cotidiana. O paciente vai no médico, depois ele vai no médico, o médico prescreve um medicamento de R$500 e esse paciente não tem dinheiro. Isso resvala aqui? Resvala. O paciente vai no farmacêutico para resolver um problema de saúde básico, o farmacêutico tem competência e habilidade para isso, o farmacêutico dá uma orientação. Resvala aqui? Resvala. Então, quando você tem uma ação que é para esse cara e resvala ali, resvala aqui também. Não é? Resvala aqui também. E aí vem mais uma vez, moçada. Toda a sua ação ela tem que ser estratégica, ela tem que ser personalizada, e você tem que entender que na tua frente tem um ser humano, que você vai vender serviço X, Y ou Z, desde que esteja na legislação brasileira, desde que esteja do Conselho Federal de Farmácia, do seu Conselho Regional. Só que essa ação aqui, ela tem que ser pensada no todo, e esse todo é um só. É ou não é? Esse todo é um só. Então, todas as suas decisões têm que ser pensado macro. Vou só fazer para ela. Toda ação que você tem nela resvala na família e resvala na comunidade. Tá? E isso, quando eu falo na comunidade, resvala na comunidade da equipe multiprofissional, que o farmacêutico está querendo cada vez mais respeito, resvala no Sistema Único de Saúde, resvala também nos hospitais, resvala no ambiente privado, resvala também na comunidade do trabalho dela, resvala ou não resvala? Então é muito importante que vocês tenham essa sensação, tá? E aí, moçada, olha o seguinte, isso aqui é sensacional, é a terceira coisa mais importante que eu vou falar para vocês hoje. Olha que interessante, todos nós passamos por uma situação, e o nosso paciente também passa por uma situação. Esse negócio ele chama de perspectivas múltiplas da comunicação. Comecem a fazer uma reflexão sobre isso na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Você já passou por uma situação na vida, seja ela qual for. E é toda a situação, eu vou te pedir, fazer um convite para que vocês dividam ela em quatro eixos. 2 eixos que serão divididos nessa matriz aí, em 4 quadrantes. Aonde você, farmacêutico, está desse lado. Do outro lado está o paciente, do outro lado está a família, a comunidade e outros profissionais. Esse cara está hipertenso, ele está diabético, ele está com problema de colesterol. É uma situação? Sim. Você, farmacêutico, do lado, o paciente está do outro. Dona Janete, a senhora precisa fazer assim, 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 de acordo com a prescrição médica, assim, assim e assim. Se esse paciente, se esse farmacêutico orienta corretamente, tem esses caras aqui que estão observando essa situação aqui, ó. Doutor, mas ele não toma o medicamento correto, ele abandona o tratamento, e chega no final de semana, ele prefere beber. Conhece gente que faz isso? Isso acontece, e esses caras aqui são os observadores. Esses caras sofrem com tudo isso aqui. Esses caras sofrem. E aí, o que acontece? Esses caras aqui também, eles têm uma verdade sobre o farmacêutico tomou uma conduta certa ou errada. Se o médico tomou uma conduta, então tem a verdade desse cara aqui, a verdade desse cara aqui, que esse cara fala assim, eu não preciso de medicamento, eu não preciso de serviço farmacêutico, eu não preciso emagrecer, eu não preciso tomar vacina, eu não preciso nada. Então, tem a verdade desse cara, a verdade desse cara e a verdade desses caras. E dentro da família, da comunidade e dos outros profissionais, esses caras aqui acham que você está certo, esse cara aqui acha que ele está certo e esses caras aqui acham que os dois estão errados. É verdade ou é mentira isso aqui? Então, moçada, a gente tem que começar a perceber sobre isso. Perspectivas múltiplas da situação. O que eu quero chegar com isso com vocês é o seguinte, é que quando o farmacêutico está de um lado, o paciente está do outro, e aqui tem os observadores, você tem que levantar e expandir a consciência desse cara, que ele está aqui para a gente cuidar da saúde dele. E a gente está aqui e essa situação ela precisa ser resolvida porque a saúde dele está em jogo. Na perspectivas múltiplas da comunicação, quando tem eu, o outro e os observadores, quem perde é o sistema. E nesse caso da situação de uma saúde da população brasileira ou na saúde do meu paciente, quem perde o sistema é a saúde dele.
e tem que deixar muito claro que se ele não fizer aderir corretamente ao tratamento, se ele não seguir corretamente as orientações do farmacêutico, se ele não seguir os serviços farmacêuticos corretos, a saúde dele está em jogo. Está fazendo sentido isso para vocês? Sim? Comecem a pensar isso na tua vida profissional e na tua vida pessoal também, moçada. E aí o que acontece? Quando eu analiso todas essas situações, acontece isso aqui, ó. O trabalho da equipe multiprofissional é fundamental. O paciente, ele tem que estar no foco de todos, seja do educador físico, seja do médico, seja do dentista, seja do nutricionista, seja de quem é que for. O paciente é o centro das atenções. Vocês viram recentemente que aconteceu várias coisas, né? Lembra que alguns outros profissionais se posicionaram em relação ao farmacêutico? Lembram disso? Quem assistiu essa reportagem? Uma pessoa só? Olha aí. Vários profissionais, você vê que desde alguns anos atrás, outros profissionais falaram em relação ao farmacêutico, vários profissionais falam ainda sobre o papel do farmacêutico, porque não entenderam o modelo ainda em relação ao que o farmacêutico pode fazer ou não. Esse cara aqui está no foco de tudo. Esse cara aqui, ó, quando eu entendo aquele outro slide anterior da perspectiva múltipla da comunicação, esse cara está em evidência. Esse cara, ele tem que ficar no pedestal. Todas as nossas ações têm que ser baseadas nesse cara aqui, para resolver o problema dele. Independente que se cada um aqui pensa de um jeito, tem um comportamento de um jeito ou tem uma competência de um jeito. Esse cara está no centro das atenções. É difícil. É difícil porque a gente não aprende comunicação. É difícil como, às vezes, a gente tem medo de falar com outros profissionais. É difícil porque, às vezes, a gente não tem postura para falar com outros profissionais e prefere falar igual eu já fiz. Eu não vou me indispor com aquele cara, não. É melhor. Melhor eu ficar quietinho aqui e só dispensar o medicamento. Farmacêuticos, se você quer coisas diferentes, você tem que começar a fazer coisas diferentes. Farmacêuticos, o que te trouxe até aqui, se você fizer a mesma coisa, não vai te trazer até aqui. O mercado está muito dinâmico, 72 mil farmácias no Brasil, né? Estratégias cada vez mais pautadas e bem definidas e bem alinhadas. O farmacêutico ele tem que começar a pensar diferente. Começar a pensar diferente, aí veio a mudança do mindset do farmacêutico. E é isso aqui, é a quarta coisa mais importante que eu vou falar para vocês hoje. Como está a tua influência em relação ao paciente, à família e à comunidade? Isso aqui, moçada, quando vocês estudarem comunicação, quando vocês estudarem outras coisas que não seja só para que serve o atenolol, você aprende na comunicação a tua influência em relação a esses caras aqui. Olha que interessante. Você sempre conversa com alguém na tua vida pessoal, na tua vida profissional, e vamos tratar nesse sentido agora da comunicação com o paciente. A minha influência sobre ele tem que ser muito, 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 muito grande. E para a tua influência crescer sobre ele, primeira coisa, você tem que falar a mesma linguagem que ele. Quando você fala a mesma linguagem que esse paciente, eu estabeleço uma conexão e eu estabeleço uma relação com esse paciente. Então, eu falo a mesma linguagem que esse cara, que estabelece uma relação. Quando eu estabeleço uma relação com esse cara, gera uma relação de empatia e confiança. Quando gera a relação de empatia e confiança, esse cara começa a falar tudo da vida dele para você. E aumenta a tua influência sobre ele. É a tua influência sobre esse cara. Como aumentar a influência? Fala a mesma linguagem, gera relacionamento, empatia e confiança, e esse cara começa a falar tudo que ele acredita e tudo que ele desacredita, e a tua influência aumenta sobre ele. Você tem que influenciar alguém todos os dias na sua vida, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Para o paciente é a mesma coisa. Você, farmacêutico, postura, comunicação, pensar fora da caixa e influenciar esse paciente. Quando você influencia ele, tem impacto na família e na comunidade. Olha que interessante isso aqui. O que trouxe vocês até aqui hoje? Muitos querem conhecimento, muitos talvez vieram por obrigação, outros vieram porque eu preciso fazer alguma palestra, faz tempo que eu não faço nada, outros falam, eu estou lá porque vou ganhar um pouquinho, sei lá, me liberou no trabalho e eu vim, independente do que é que te trouxe aqui hoje. Essa é a reflexão que eu falo para vocês, o seguinte: o que te trouxe até aqui está intimamente relacionado com os seus valores, com o que você acredita.
Eu vim numa palestra para ver alguma coisa diferente que nunca ninguém me falou, ou já ouvi falar, mas de outra maneira, mas para ganhar conhecimento, para que eu me posicione de maneira correta, para que o dono do ambiente profissional onde eu trabalho, ele me vê com outros olhos e que eu tenha a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí vem isso aqui, ó. Valor, moçada, é tudo aquilo que você acredita. E ação é tudo aquilo que você faz. Quando você, farmacêutico, você acredita numa coisa e você foi submetido a fazer aquela coisa e você acredita que aquela coisa que você faz dá certo, esse negócio aqui, ó, anda juntinho um com o outro. É assim, ó, eu acredito que eu ficar 3 dias na minha casa por mês é interessante porque um dos meus valores é ajudar as pessoas e aquilo que eu faço, eu acredito. Então, isso acontece uma coisa linear aqui, que isso eu não descolo uma coisa da outra. O que eu faço, eu acredito. Só que tem um problema. Às vezes nós fomos contratados e nós acreditamos numa coisa e nós fomos colocados a fazer outra. Talvez na tua vida pessoal, na tua vida profissional, pode acontecer isso em algum momento. E o teu paciente é a mesma coisa. Quando você vai vender um serviço farmacêutico. Se ele acredita num monte de coisa, só que você está pedindo para ele fazer outras coisas, ele pode até começar a fazer, só que depois ele vai abandonar. E aí vem esse segundo cenário aqui, ó. Se eu acredito numa coisa, doutor, e você está me pedindo para fazer outra, ou se o meu chefe está pedindo para fazer uma coisa e eu estou fazendo outra, eu até começo a fazer certinho, só que depois cada um vai para um lado. Mais uma vez eu faço essa pergunta, vocês começaram a fazer alguma coisa que vocês não acreditavam, depois vocês abandonaram aquilo? Isso acontece muito dentro do ambiente corporativo. O cara foi contratado para fazer uma coisa, e aí nós combinamos uma coisa, o cara começa a me cobrar outras coisas, e aí eu vou fazendo, e acontece um descolamento entre o que eu faço e o que eu acredito, e eu acabo pedindo para sair. Dentro de um contexto, para o paciente, acontece a mesma coisa. Doutor, tá bom, minha família pagou, né, eu não tinha dinheiro para vir até aqui, você me cobrou a consulta farmacêutica R$100, tem gente que cobra R$100, tem alunos meus aqui na plateia e tem alunos meus de outras instituições que cobram R$100 a consulta farmacêutica e estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí, se eu, como farmacêutico, meu paciente acredita numa coisa e eu peço para ele fazer outra coisa, ele começa a fazer, depois acontece o descolamento. É por isso que nós abandonamos várias coisas. E aí, galera, a terceira coisa, e a quinta ou a sexta coisa mais importante que eu vou falar para vocês hoje, alguns de vocês já viram algumas fotos, mas é o quanto tudo isso tem impactado na vida da paciente, da família e da comunidade. É isso aqui, ó. O mercado farmacêutico, depois com todas as legislações, ele começou a interpretar todo esse movimento clínico de uma maneira interessante, uma maneira no qual ele pode rentabilizar, ele pode ganhar e fazer dinheiro com tudo isso. E ele está correto de pensar isso, porque uma empresa ela só vive quando ela traz rentabilidade. Ah, cobrar é errado? Não, não é errado. E aí iniciou-se o movimento clínico nas farmácias e drogarias do país. E isso é muito legal, e tem muitos de vocês aqui que estão inseridos nessa iniciativa, que é fantástico. E aí o que começou a acontecer? Os farmacêuticos educadores, veio lá a H-Pharma, junto com a formação dos farmacêuticos educadores, e começou também esse movimento clínico. Aí tem lá o Rodrigo, Fazenda Vila Nova, começando a fazer isso aqui. Eu estou trazendo pessoas que estão mais próximas de vocês para vocês visitarem também. É importante que vocês visitem o seu concorrente, né? Vai lá fazer uma consulta farmacêutica com ele, ver qual é a estratégia, qual que é a percepção de ganho, como ele está vendendo esse serviço farmacêutico aqui, como o outro está vendendo e como o outro está vendendo, e tente conectar a tua estratégia baseada no diferente, porque senão a gente vai começar a fazer mais do mesmo, e o mais do mesmo não diferencia. O cliente não tem percepção de ganho. E aí o meu serviço farmacêutico, porque se eu furar o meu lobo auricular aqui e aqui, é a mesma coisa, o cara vai me vender o mesmo serviço. Qual é a percepção de ganho? Qual que é a experiência de compra quando eu venho aqui e vou aqui? É isso que é o fator decisório para esse cara. Aí a H-Pharma mais um pouquinho de H-Pharma, aí vem a Panvel, uma das farmácias que está bombando no Brasil inteiro aí também, a Panvel. Nós participamos de um evento
na última semana de agosto, lá do Abrafarma Future Trends, a Panvel vem com um conceito de Omnichannel que é pegar e se conectar com esse paciente, com esse cliente em todos os pontos que ele estiver, né? E isso é muito interessante. Você precisa ir lá e fazer uma consulta farmacêutica. Você precisa ir lá e ver entender o modelo desse cara, como é vendido o serviço farmacêutico. E essas pessoas que eu estou citando aqui, Agafarma, Panvel, são referências. Esse cara aqui, ó, o Dr. Rodrigo, né? Alexandre, é verdade, Alexandre lá de Rio Grande, não é? Eu visitei a loja dele, é sensacional. Rodrigo faz um excelente trabalho, Alexandre faz um excelente trabalho. E comecem a visitar, comecem a ver como funciona. Olha aqui, até a mesa é proposital. Por que mesa redonda? Porque eu trago um atendimento mais humanizado para esse cara. E aí eu tenho mais relacionamento, eu estreito minha conexão com ele. Tudo isso bem montadinho, galera. Olha aqui, ó, Panvel, perca de peso. O farmacêutico faz diferença na vida da população brasileira ou não? Faz. Isso aqui é prova disso. Olha que legal. A Onofre. A Onofre, a CVS, a maior rede de farmácia norte-americana, comprou a Onofre há 3 anos atrás no Brasil. E aí eles estão colocando a sala de consultórios farmacêuticos em quase todas as lojas dele. Fizeram essa iniciativa. A CVS, para quem não conhece, joga no Google, vê lá a CVS. Eu estou indo para os Estados Unidos agora em dezembro, só para fazer um tour na CVS, no Walgreens, e tentar conhecer a Boots e outras farmácias para entender esse movimento clínico que acontece nos Estados Unidos, que foi influenciado e influencia o Brasil até hoje. Você vê que as principais redes fazem missões técnicas para entender e ver como funciona isso lá fora do Brasil. Aí você vê aqui, ó, em Manaus, a Santo Remédio. Olha aqui, tomando repercussão. Olha mais uma vez, quando o farmacêutico se posiciona, ele impacta a família, ele impacta a comunidade? Olha aqui, ó, a imprensa. E isso toma uma repercussão danada. Esses caras aqui, eles têm, se eu não me engano, 57 lojas. Tem 10 consultórios farmacêuticos. As lojas deles são de 1.000 metros quadrados cada uma. E montaram um consultório farmacêutico. E está crescendo cada vez mais. Olha a doutora, eu fiz teste de bioimpedância com essa doutora aqui, quando eu estive lá. E é muito legal. Olha que a minha aluna lá em Cuiabá cobra R$100 a consulta farmacêutica. Olha o consultório dela. Ô Gustavo, tem um livro aqui de vocês, ó. Tá? E aí você vai vendo que vai crescendo. Aí vem o Abrafarma Future Trends, que mostra o seguinte, moçada. Lá em 2016, montaram um consultório modelo e mostrou, olha, o consultório modelo que seria interessante é esse aqui. O que vocês acham de seguir esse conceito? E aí eu trago uma experiência... Tem como abaixar essa luz aqui? Não? Um consultório modelo diferenciado, que traz uma experiência de compra legal. Aí vem a Venâncio, no Rio de Janeiro. Quem já ouviu falar na Venâncio aqui? Ninguém? Joga no Google todas as farmácias que eu estou colocando aqui para você entender o perfil dessas farmácias e ver como funciona a consulta farmacêutica e a venda dos serviços farmacêuticos. A Venâncio, no Rio de Janeiro, uma gigante do Rio de Janeiro, monta consultório farmacêutico. Olha aí, mais uma vez a Venâncio. Aí vem a nossa drogaria, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, montou vários consultórios farmacêuticos. Salvo engano, nessa loja aqui entra 7.000 pessoas por dia. 7.000 pessoas por dia na loja de Duque de Caxias. Vários consultórios farmacêuticos e o negócio está acontecendo. Olha aí, a nossa drogaria com vacina. Olha aí outra coisa, nossa drogaria. Aí vem aqui a Moderna também no Rio de Janeiro, e ali no interior de São Paulo, Guaratinguetá, e naquela região perto do Rio de Janeiro. A Moderna está vindo. Drogas Mil, Pharmalife, no Rio de Janeiro. Olha o movimento clínico tomando conta de tudo. Olha a Pague Menos aí, ó. Lá, encabeçando tudo, Cristiane Feijó, lá com o Deusmar, e colocou o Clinic Pharma no país todo. Eu fui ver o QG da Pague Menos lá, a matriz da Pague Menos em Fortaleza. Eu acompanhei e eu fiz consulta farmacêutica. É sensacional o que essas pessoas fazem. Olha aqui, ó, eu parei de fumar 1.120 cigarros, o paciente já parou de fumar. Olha o farmacêutico mudando o estado mental dele e ele impactando a vida do paciente, que impacta a vida da família, que impacta a vida de toda a comunidade.
Olha a Indiana lá, eu estou indo para a Indiana daqui 3 semanas. A Indiana lá em Governador Valadares e Teófilo Otoni, Minas Gerais. Os caras montando aí consultório farmacêutico. Mais uma, Indiana. Olha a Big Ben, lá no Pará, também com consultório farmacêutico. Farmácia Santana, em Salvador. Farmácia Santana, Clínica Saúde Farmaponte, interior do estado de São Paulo, Sorocaba. Tá? Cada vez mais, Dona Cláudia e o seu Marcos, lá, os donos da Farmaponte, cada vez mais colocando consultórios farmacêuticos. A Drogal, no interior de São Paulo, Piracicaba, né? E toda a região de Piracicaba, consultório farmacêutico com o Momento Saúde. A Nicei, no Paraná. Olha aqui quando a gente falou sobre o farmacêutico cobrar ou não. Revisão de medicamentos, R$20. Diabetes em dia, 25. Hipertensão em dia, R$20. Farmacêutico se posicionando e tendo postura e cobrando e rentabilizando o negócio. Olha, Farmácia Santa Lúcia, lá do Léo Vigini, do seu Manuel Vigini, com 27 lojas ou 26 lojas, salvo engano, lá em Vitória, no Espírito Santo, também com consultório farmacêutico. Vale Verde, Londrina, no norte do Paraná, uma referência, Vale Verde também, norte do Paraná, um conceito de venda de serviço farmacêutico diferenciada, de pensar em experiência de compra. Eles já têm 3 lojas que eles já tiraram os balcões das lojas. O conceito é o farmacêutico atender esse paciente 360 graus. A Carol, que é a dona da Vale Verde, ela fala, aquele cotovelo que apoiava no balcão, agora apoia o paciente. Então é um atendimento muito mais humanizado. As coisas estão acontecendo, moçada. Olha a Vale Verde, olha a experiência de compra que você tem aqui. Olha toda a iluminação, tudo muito bem organizado. Olha aqui a vacina, aqui a geladeira da vacina. E as coisas vão acontecendo. E o farmacêutico está se empoderando. O farmacêutico está ganhando poder, está ganhando autoridade, está ganhando visibilidade. Opa, olha a droga, a Araújo. Araújo em Belo Horizonte, eu estive lá semana passada, é sensacional. A Araújo, ela faz vacina, ela faz teste rápido de HIV, ela faz teste de sífilis, e ela vê muito um conceito, uma experiência de compra fantástica. Nós não vamos entrar no mérito se vocês acham se isso é certo ou errado, mas na Araújo vocês entram, vocês têm tudo que vocês quiserem para comprar. Tudo, absolutamente tudo. Até hambúrguer, Coca-Cola e várias outras coisas. A experiência de compra que ela causa em mim é fantástica. É fantástica. Porque eu vou lá, compro o que eu quero, o medicamento está separado, eu compro e vou embora. O que vai decidir se o cliente vem aqui ou vai lá é a experiência de compra. É a experiência de compra. Tá? Ó, Araújo, a São Bento, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São Bento, um atendimento sensacional. Tá? Flávia, que é a superintendente da São Bento, fazendo um movimento clínico. Eu estive com as 13 farmacêuticas dela. A gente estava falando, nós fizemos um trabalho de como o coach poderia ajudar o atendimento desses farmacêuticos para melhor engajamento do paciente ao tratamento e a maior adesão. São Bento, Campo Grande, olha a São Bento aqui fazendo ações sociais, onde eles chamam profissionais, colocam a equipe multiprofissional para falar com a população e trazer esse cara para dentro da farmácia. E farmacêuticos, o seu papel é fundamental na saúde do paciente, da família e da comunidade. Eu falei isso diversas vezes aqui. Prestem atenção nesse vídeo que vocês vão ver o papel fundamental do farmacêutico de hoje. Prestem atenção nele. Eu vou ter que descer aqui só para dar o play. São mais de 67 anos promovendo o cuidado à saúde para a população. A tradição e responsabilidade de uma rede que possui mais de 50 lojas está presente em cada gesto e ação de profissionais que atendem com atenção e carinho. Um relacionamento humanizado para uma relação saudável e duradoura. A Rede de Drogarias São Bento oferece o programa Saúde em Dia, serviços clínicos farmacêuticos. Mais um serviço pensado com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, favorecer a adesão ao tratamento, realizar orientações sobre como fazer uso seguro da medicação, realizar avaliações preventivas, testes rápidos de saúde e acompanhamento especializado. A São Bento, através do Cantinho da Saúde e do Saúde em Dia, ajuda as pessoas a controlarem seus problemas de saúde. Nós temos uma equipe de farmacêuticos altamente capacitada e de confiança para cuidar das pessoas, com muito amor e carinho.
E eu estou muito feliz com esses resultados, porque realmente nós estamos conseguindo levar essas pessoas hipertensas, diabetes e com outros problemas de saúde, mais qualidade de vida, maior adesão ao tratamento e principalmente que elas sejam mais felizes. Os 6 programas do projeto são hipertensão em dia, diabetes em dia, colesterol em dia, revisão da medicação, autocuidado e perda de peso. E eu acho que é bem, ser muita velha, vem mais pelo carinho que a gente recebe, porque o carinho também é remédio. E vocês estão de parabéns, esse cantinho não pode acabar nunca, porque é de grande valia para a terceira idade. Excelente mesmo, só tem feito melhorar a minha saúde, a cada dia eu tenho me sentido melhor. O sentimento de cuidado e fazer o melhor atendimento estão presentes em cada ação da Rede de Drogarias São Bento. Realmente é muito gratificante poder trabalhar com as pessoas, né, poder ajudar na saúde das pessoas, ajudar que eles melhorem nas patologias. Então, como farmacêutica, isso é um trabalho muito grandioso, onde a gente consegue se aproximar melhor do paciente e ter esse paciente realmente controlado, compensado, buscando uma melhor saúde. Oferecemos também outros serviços para nossos clientes. Cantinho da Saúde, Gostar de Viver, Blitz da Saúde nas lojas e empresas parceiras, chá de bebê e farmácia popular. Rede de Drogarias São Bento, sempre cuidando da sua família. Vocês perceberam a fala daquela senhora? Carinho também é remédio? Viram isso ou não? O farmacêutico é importante para essa senhora? O farmacêutico, quando faz uma ação que é extremamente assertiva e significativa para essa senhora, impacta na família dela, impacta na comunidade onde ela está inserida? Sim. Farmacêuticos, coisas assertivas não é só dispensar medicamento. Coisas assertivas, às vezes, é só você ter percepção e consciência daquela pessoa que está na sua frente, só você tirar 5 minutinhos do seu tempo e conversar com a pessoa. Porque carinho também é remédio. Não é só vender serviço farmacêutico. Não é só pegar a caixinha lá e colocar na cesta. Não é só vender. Vender é importante. Mas lembre-se, faça uma coisa que se chama empatia. Coloque-se no lugar do outro. Como você gostaria que o farmacêutico te atendesse se você chegasse na farmácia passando mal? Como você gostaria que o farmacêutico comunicasse com você se você queria só um tempinho para falar? Porque às vezes a tua família não te dá apoio. Às vezes a comunidade onde você está inserida, você sofre algumas coisas. O farmacêutico, ele também tem essa responsabilidade, tá? E quando ele tem essa responsabilidade, acontece isso aqui, ó. Muita gente não acreditou em consultório farmacêutico no Brasil. Muitos. Aí foi a grande rede, foi lá, só nesse ano, 500 mil atendimentos em 2017. 500 mil atendimentos de janeiro a agosto de 2017. E esse número vai crescer cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta, quando o associativismo está engajado nisso, as médias redes estão engajadas nisso e os independentes estão mudando isso, porque muda o mindset da população, muda o mindset que é o estado mental do paciente e muda o mindset do mercado também. O mercado ele vai se aliando e vai se colando e se conectando com as necessidades do que o paciente precisa. E o consultório farmacêutico é uma realidade. E quais as vantagens para as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Porque tem mais pessoas envolvidas nesse processo. Olha aqui, ó. Tem o farmacêutico, tem o paciente, tem a família, tem a comunidade e tem o mercado. Esse ciclo aqui, ele não vai fechar nunca. Desculpa, ele não vai parar nunca. Esse ciclo é para sempre, é ad eterno. Por quê? Quando o farmacêutico tem um posicionamento correto, ele impacta no paciente, que ele impacta na família desse paciente, que ele impacta na comunidade. Essa comunidade começa a exigir mais do mercado, o mercado se reinventa e se reinventando procura farmacêuticos cada vez mais capacitados, cada vez com mais competência, habilidade e atitude para fazer as coisas acontecer, que esse farmacêutico com mais competência, habilidade e atitude gera uma ação assertiva nesse paciente que resvala na família dele, que resvala na comunidade, que o mercado impacta cada vez mais e procura profissionais cada vez mais gabaritados e competentes para resolver aquilo. Esse ciclo é contínuo, ele não para em nenhum minuto e ele nunca vai parar, moçada.
E aí, toda ação deve ser extremamente estratégica e direcionada e conduzida da melhor forma possível, porque o que acontece? Mais uma vez eu fecho falando isso. Toda a sua ação que resvala nesse cara, que é para esse cara aqui, resvala nesse cara aqui, que resvala nesse cara aqui, isso aqui é um círculo vicioso. Serviço farmacêutico todo mundo presta. Todo mundo presta. Todo mundo vende. O que eu quero saber é o seguinte, como você está vendendo esse serviço farmacêutico? Como que você vai fazer para esse cara se aderir ao teu tratamento? Como esse cara vai aderir para você, para ele voltar mais vezes na loja? O que você vai fazer? Talvez a 7ª coisa mais importante é farmacêuticos do Rio Grande do Sul e farmacêuticos do Brasil que estão nos assistindo pela internet. O que trouxe vocês até aqui não necessariamente vai te levar vocês até amanhã. Então a gente começa, e parafraseando o Maurício, a gente tem que começar a pensar cada vez mais fora da caixa. Tudo bem? Toda ação faz isso aqui nesse ciclo. E ele não para em nenhum minuto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, e eu espero ter contribuído com todos vocês. Em nenhum momento a gente vai colocar música alta, fazer coisas aí que estão falando que é coach e não é coach. Isso aqui é o que está acontecendo no mercado farmacêutico. Muitas de coisas que eu falei aqui para vocês são ferramentas do coach que você pode ajudar na tua vida profissional e na tua vida pessoal. Como, por exemplo, é você saber se comunicar. Como, por exemplo, você saber as perspectivas múltiplas da comunicação. Quando você, farmacêutico, está aqui, o teu paciente está aqui, tem os observadores aqui e eles estão analisando toda essa situação. E quem não pode perder é o sistema, é a saúde do paciente. Isso, moçada. Comecem a pensar fora da caixa cada vez mais. Comecem a pensar. Estudem gestão, estudem comunicação. Estuda como fazer para esse cara se engajar mais a você. Que você vai ver que você vai ter uma percepção de ganho fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero ter contribuído nessa passagem de 1h15 aqui com vocês. E que vocês tenham um excelente evento. A próxima palestra é com o Leonel. O Leonel, nós estamos no mesmo time, né, Leonel? Lá na outra pós-graduação, que vai iniciar no Brasil todo. E eu espero revê-los em breve. Eu vi alguns alunos aqui, que eu estive recentemente, eu espero poder ajudar. Leonor faz um papel fantástico aí na Panvel, Janete um papel fantástico, uma farmacêutica que fez jus ao prêmio, tá? Uma farmacêutica que mudou o conceito também das farmácias do associativismo no Rio Grande do Sul, campeã, engajadora, vai com tudo, né, Janete? Viajamos 11 horas de van para treinar os farmacêuticos, e várias outras, não só elas, mas como todos vocês. Vocês são fundamentais na vida do paciente, da família e da comunidade. Toda a sua ação ela tem que ser pensada. Antes de você pensar, antes de você agir, pensa, dá uns 5 passos para trás. Porque talvez a tua intenção é até positiva. Você quer até fazer o bem, mas se você não pensa um pouquinho mais a fundo, se você só fica na superficialidade, se você não mergulha, provavelmente a tua intenção é positiva, mas vai resvalar de forma negativa na família e na comunidade, e também na vida desse paciente. Então, pensem, façam estratégias e pensam cada vez mais diferente para melhorar a vida do paciente, da comunidade e da família. Muito obrigado a todos os farmacêuticos do Rio Grande do Sul.